Olá, versão Minecraft! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Então pessoal, neste vídeo irei provar que a Mamacita realmente é forte. É o seguinte, a Mamacita, ela é realmente poderosa. Então vocês verão o poder da Mamacita. Olha aqui a Mamacita. Oi Mamacita, tudo bem com você? E aí Mamacita, como você vai? Oi, mistério! Eu estou muito bem, obrigada! Então Mamacita, hoje você irá mostrar o seu verdadeiro poder, derrotando vários zumbis. O que você diz? É isso mesmo, pessoal! Vocês verão eu destruir vários zumbis! Então deixa o like, pessoal, comente e compartilhe esse vídeo para chegar até o Felipe Neto, porque hoje eu irei destruir os zumbis! Torçam para que eu ganhe! São milhões de zumbis e eu irei destruir todas! Então pessoal, é isso mesmo. Se vocês querem ver a Mamacita provando o verdadeiro poder dela, então deixa o like. Ó, eu vou deixar isso a Elon Gold, Mamacita, pra proteger o Braulio e a Braucita e tal. Assim eles ficam protegidos. Lembra que Bruno Branco, você vai cuidar do Braulio e da Braucita. Então, Mamacita, você vai vir comigo para a arena de batalha. Pode vir, Mamacita. Oi! Então é isso, pessoal. Vamos lá conhecer os zumbis. Eu vou matar vários zumbis. Então, deixa o like, pessoal. E não deixe de comentar se eu sou muito forte. E o meu canal vai estar na descrição. Então, vocês vão pro meu canal. Ele vai estar na descrição. Lá vocês poderão falar comigo. Vamos lá, pessoal, pro meu canal. Eu já cheguei a 1000 inscritos. E vou mostrar pra vocês o meu poder aqui no canal do Mistério. Então, vamos lá, pessoal. Deixando o like e comente. Eu vou mostrar que eu sou muito forte. Eita, como é longe, Mistério. Ó, vamos lá, pessoal. Olha, tá tudo escuro aqui e não tem nenhum zumbi. O Mistério, ele tá com medo, mas eu não tenho medo. Eu sou muito poderosa. E vamos chegando aonde vai ser a grande batalha. Se vocês gostam muito da Mamacita, deixa o like, pessoal, se inscrevam, porque esse canal vai ser o canal da batalha da Mamacita. Estamos chegando na grande batalha. Cadê o zumbi? Correu, foi zumbi. Corra não, vou pegar você. Eu vou pegar todo zumbi. Vamos lá. Eu estou muito poderosa. Ninguém consegue me deter. Eu vou matar vários zumbis. Todos os zumbis irão aprender uma lição para nunca mais mexer com o Felipe Neto. Ó, eu vou ficar aqui, pessoal. Então deixa o like, porque daqui a pouco os zumbis vão aparecer e eu irei destruir todos. Oi Mamacita. E você vai ficar aqui, Mamacita, porque aqui vai ser a grande batalha. Olha pessoal, esta aqui é a porta de segurança para os zumbis não fugirem. Olha pessoal, isto sim que é porta de segurança. Eu tenho que fechar por dentro. Ó, por fora
Fechei. Vou fechar, pessoal. Enquanto vou fechando, pessoal, vocês deixem o like e comentem aí. Olha um impostor. Oi zumbi, oi zumbi. Hoje vocês irão lutar contra a Mamacita. Se prepare. Olha, tem outro zumbi. Zumbi, chame sua equipe, seus amiguinhos para pegar a Mamacita. Hoje a Mamacita ela vai provar o verdadeiro poder. Vamos ver se a Mamacita realmente é forte, pessoal. Ó, vou chamar aqui os zumbi. Vem, zumbi! Esse é o momento de vocês aparecer. Estão com medo da Mamacita, não, né? Pronto, apareceu um. Apareçam todos zumbi. Vão lá e destrua a Mamacita. Este é o momento, olha, são vários zumbis. Eita, eles me derrubaram. Não façam isso comigo, zumbis. Vocês têm que pegar a Mamacita. Olha, vamos lá pegar a Mamacita. Pode pegar. Pode pegar a Mamacita, pessoal. Pode ir todos vocês. Derrote a Mamacita pra ela nunca mais ajudar o Felipe Neto. Vamos lá, zumbis. Vocês são fortes. Serão 1 milhão de zumbis contra a Mamacita. Olha, 1 milhão de zumbis. Vão lá, zumbis. Mostre que vocês realmente são fortes. Não me decepcione e derrote a Mamacita. Vai ser o fim dela. Olha ela. Ela está conversando com o zumbi primeiro. Mamacita realmente é poderosa. Vão atacar ela, zumbis. Não deixe ela enganar vocês. Eu sei que ela realmente é poderosa, mas... Ó. O quê? A Mamacita já está derrubando vários zumbis. Nossa. Vai começar a batalha, pessoal. E ela vai usar o poder máximo da Mamacita. Vocês irão conhecer o poder mágico e o super poder de fogo que ela tem. Vai, Mamacita. Ixi, ó, pessoal. Os zumbis estão atacando a Mamacita. Eu irei vencer dessa vez. Tchau, Mamacita. Os zumbis vão te derrotar. Olha aí, ó. Vários zumbis. Estão em reunião, zumbi. Fique em reunião e pegue a Mamacita. Ela está aqui, ó. Olha aqui, Mamacita. Vixe, a Mamacita subiu. Eita, pegou eles. Ela deu uma voadora. A Mamacita agora está lutando contra vários zumbis. Pois me deram uma porrada. Não, zumbi, não é eu. É a Mamacita. Pegue ela. Eles estão me pegando, não. Eu não sou os seus inimigos. É a Mamacita. Vamos lá, zumbis. Olha. Todos os zumbis estão sendo convocados para a grande batalha. Que a Mamacita irá provar que ela realmente é forte. Olha aí, pessoal. Vai, zumbi. Mostre o seu verdadeiro poder. E a Mamacita realmente tá viva ainda, pessoal. E ela tá lutando. Vai, Mamacita. Olha ela, pessoal, derrubando o zumbi. Eita, a batalha está sendo muito feroz. E aí, pessoal, quem vai ganhar essa batalha? Mais de 1 milhão de zumbis contra a Mamacita. Será que ela é forte, pessoal? Vai, Mamacita, mostre seu verdadeiro poder ou desapareça do mundo do Felipe Neto. Ela tá conseguindo resistir, pessoal.
É impressionante o poder da Mamacita. Eu estarei invocando todos os zumbis para a grande batalha. Quero ver se ela realmente é forte. Estão atacando ela. Vamos ver se ela realmente é forte. Vai, Mamacita! Olha, pessoal, 1 milhão de zumbis. E a Mamacita ainda ela está viva. Vai, Mamacita! Olha, ela está viva, pessoal. Ela é muito poderosa. E ela está destruindo todos os zumbis. Olha, pessoal! Todos estão derrotando a Mamacita. Ó, vários zumbis estão atacando a Mamacita. A Mamacita destrua os zumbis. Vocês são fracos zumbis! Eu vou pegar vocês! Eu vou matar todos os zumbis! Então, pessoal, se inscreva no canal e que eu vou matar todos os zumbis! Olha, pessoal! Eles estão me pegando! Socorro! Mas eu vou soltar um poder aqui! Eles são fracos! Isso mesmo, Mamacita. Mostre seu verdadeiro poder. Olha, pessoal, que ela tá lutando contra vários zumbis. Destrua, Mamacita, eles. Olha, pessoal, todos os zumbis estão... Eita, ela tá realmente resistindo ao poder dos zumbis. Nossa, vamos ver quem vai ganhar no final, pessoal. Olha, pessoal, o poder da Mamacita. O que vocês querem, zumbi? Eu vou destruir todos vocês! Daqui a pouco! Espera, eu vou puxar o super fogo! E agora vocês vão todos morrer! Eu sou muito forte! Todos vocês vão morrer agora! Com o poder da Mamacita! Tchau, zumbis! Vocês são fracotes! Ninguém consegue me vencer! Eu sou invencível! Mais forte que o Mistério Sombrio! Mais forte que todos! Ninguém consegue me vencer, pessoal! Olha, todos os zumbis estão morrendo! Morre, zumbi! Eles pensaram que poderia me vencer, mas são fracotes! Até o Mistério correu com medo, pessoal! Ele correu! E os zumbis agora eles estão morrendo porque eu lutei a noite inteira e peguei eles! E nenhum zumbi irá me vencer! Tchau, zumbi! Todos estão pegando fogo, pessoal! Olha! Ninguém vai escapar! Eles mexeram com a pessoa errada! Eles mexeram com a Mamacita! Agora, tome, zumbi! Tome isso! Tome, 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 tome! Olha! Eles estão querendo mais luta! Mas eu já acabei com eles de uma vez por todas! Porque eu não gosto de zumbi! Fim dos zumbis! Tchau, zumbis! Eles estão morrendo! Estão morrendo! Eles queriam pegar o Felipe Neto e agora eles não pegam mais! Ó, todos morrendo! Tchau! É o meu poder máximo! Tome, zumbi! Vocês não vão ganhar nunca de mim! Olha! Pegue fogo, todo zumbi! Peguei outro aqui! Ninguém vai escapar de mim que eu sou a Mamacita mais poderosa! Eu tenho um poder máximo! Pronto! E vocês? Olha aí, Mamacita, parabéns, você derrotou todos os zumbis. Você realmente é forte. Então, Mamacita, e esses que sobraram, como você vai destruí-los? Qual a sua próxima estratégia? Esses zumbis estão todos com armadura. Qual o seu plano, Mamacita? Conte pra mim.
Eu sei que você vai ter um plano melhor. Eu vou chamar meus Brunos Brancos, meus amigos, pra destruir ele. Eu vou usar o meu poder e vou matar todos os zumbis. É isso que eu vou fazer agora. Nossa, mamacita, eles são realmente fortes. Como a senhora conseguiu chamar eles? Olha, os Bruno Branco estão realmente derrotando todos os zumbis. Vai, Bruno Branco, destrói os zumbis. Tome, é isso mesmo. Mata eles, Bruno Branco. Eles são fracotes, eles queriam me pegar também. Pode destruir ele, destruam todos. Pronto, não sobrou nenhum. Vocês são fracotes, zumbis. Pode usar o que for. É isso mesmo, pessoal. A mamacita, ela cumpriu a tarefa dela. Ela destruiu todos os zumbis. Então, deixe o like, pessoal. Comente para que a mamacita ela possa ficar mais forte e proteger o Felipe Neto. Então, percebam que ela venceu. Ela cumpriu o que ela falou. E ela iria mostrar que ela é forte. Então deixe o like, comente e compartilhe nesse vídeo para que ela possa voltar mais vezes e deixe ideia para o próximo vídeo. Tchau pessoal e fui!